Obrigado por estarem aqui, por estarem na casa do Senhor, por apoiarem a igreja. A igreja existe por causa das pessoas que a apoiam. A igreja existe por causa das pessoas que se dedicam ao seu trabalho. Então, muito obrigado. Vamos ler o texto de hoje. O irmão querido vai colocar. Vejam só. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a cova, sobre a toca da áspide. A áspide é uma serpente venenosa, uma cobra venenosa. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, que é mais venenosa ainda. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse texto é uma poesia, é um lindo poema do profeta Isaías. Nos permite tratar do tema esperança para novos tempos. Esperança para novos tempos. A verdade central é que novos tempos exigem esperança. Estava pensando quando eu estudava na faculdade e sobre a embriologia, aprendendo que o bebê surge de células da mãe e do pai, que são invisíveis. Aí forma uma estrutura de união, chamado zigoto. O zigoto tem que passar para a fase de embrião. Então há um período de transição. São células, o zigoto, o embrião. Então, são períodos de transição. O embrião tem que se transformar num feto. O embrião o feto é o embrião que já tem órgãos. Então já tem coração, já tem rim, já tem fígado, já tem pele. São períodos, transições. E o feto tem que nascer. Aquela pessoa, aquele ser gerado, enquanto não nasceu, é feto. A gente fala assim, ela tem um neném na barriga. Não, ninguém tem neném na barriga. Tem feto. Porque o neném é aquele que nasceu. O bebê é aquele que nasceu. Quem não nasceu não é ainda um bebê, é outra coisa. Pois bem, o que eu quero dizer é que a vida se faz de transições. Lua cheia, lua nova, quarto minguante, quarto crescente. Inverno, verão. Infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, meia-idade, senectude, ou velhice e morte. Então, são períodos. Cada um desses espaços trazem perigo. Muitos bebês morrem no parto. Quer dizer, não conseguiram superar a transição de um feto para um bebê. Morreu ali. Pois bem, o assunto de hoje é um tema ocasional. O tema ocasional é aquele que é escolhido de acordo com a ocasião. Então, qual é a nossa ocasião? Nossa ocasião é o seguinte: estamos aqui reunidos para
apreciar o relatório da Comissão de Sucessão Pastoral com relação àquilo que a igreja quer. Eles apresentam um parecer e a igreja aprecia esse parecer e vota sobre o aceitar ou não aceitar. Então estamos aqui para isso. Mas desse processo, é um processo de transição que tem que trazer um novo tempo. Não existe transição sem que algo novo venha. Então, a igreja vive este momento para coincidir com o tema. O tema é para coincidir com a situação da igreja. Este traz no novo tempo novos desafios pelos quais precisamos ter esperança. No casamento é uma transição e há desafios. Há desafios, né? No casamento há muitas decepções. Pastor, esse não é o homem com quem eu me casei. Ele era gentil, ele era bondoso, agora ele fala palavrão, ele xinga, né? E essa transição traz surpresas. Um pastor falou que, ele disse assim, era um americano, a única pessoa perfeita que eu conheci foi a minha esposa. Mas isso foi antes do casamento. Porque na lua de mel eu vi que ela aperta a pasta de dente pelo meio. Então era uma coisa que ele contava como um fato. Pois bem, o texto fala da esperança messiânica a se cumprir na transição da religião de Moisés para a religião do Cristo. Então houve uma transição. A religião de Moisés durou até a era messiânica. A era messiânica começa quando aparece o Cristo. E a religião do Cristo foi um novo tempo na história da humanidade. O novo tempo e novos desafios devem ser acolhidos com esperança. Esperança. Aqueles que se casam devem ter esperança. Né? Devem ter esperança que vai dar tudo certo. Aquele que faz um concurso, terminou a faculdade, agora quer arranjar um emprego, ele precisa de passar por essa transição. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, o novo tempo e os novos desafios devem ser acolhidos pela esperança. Muitas vezes nós somos pessimistas com relação às mudanças. Eu sei que alguns irmãos aqui podem estar pessimistas, ou preocupados, ou quase pessimistas, mas toda transformação e todo novo momento tem que ser aceito com esperança. E é isso que a gente aprende nesse texto, que vocês estão contemplando. Vamos ver. Para adiantar um pouco, eu vou dizer que a esperança é a esperança de uma vida de paz e harmonia. E também é a esperança de que o mal seja minimizado. E o terceiro é que o conhecimento de Deus possa avançar. Possa avançar. Então eu quero discutir essas três questões com os irmãos. Primeiro, precisamos manter esperança por uma convivência de paz e harmonia. O profeta esperava algum problema com a vinda do novo tempo. E ele disse, olha, vou pintar um quadro para que vocês que vão ler minha palavra possam achar justificativa para ter esperança. Por que eu terei de ter esperança? Vai mudar de pastor, vai mudar de professor, vai mudar de presidente. Quais são os motivos pelos quais eu devo ter esperança? A maioria das pessoas
correm o risco de não ter esperança. Olha só, o profeta retrata o novo tempo messiânico com um poema sobre animais ferozes que se tornam dóceis. Essa é uma figura poética para mostrar que uma situação de conflito pode ser levada para a harmonia, que desentendimentos podem levar para o entendimento e que, de qualquer forma, nós precisamos ter esperança. Prosseguindo. A poesia, que é o caso, profeta como Isaías e outros profetas, como os profetas menores, eles eram poetas. E os textos dele, muitos textos são textos poéticos, né? A poesia não tem como obrigação transmitir reconhecimento preciso, mas gera uma emoção que produz um desejo. Se você tiver esperança, você vai ter emoção. E por causa dessa emoção, você vai ter um desejo. Por exemplo, a igreja vai continuar bem com o novo pastor. Se você tem esperança, você tem o que fazer. Dar o seu apoio. Dar o seu apoio. Então, a imagem de um reino de paz e harmonia é conhecida universalmente por vários poetas em várias épocas. Esse quadro que Isaías fala, o lobo ser amigo do cordeiro, a ursa ser amiga da vaca, a criança poder enfiar a mão na cova da serpente e não acontecer mal nenhum, uma situação de tanta docilidade que uma criancinha pode conduzir. O irmão Otoniel está aí, né? Antigamente, as assembleias de igreja tinha muito tumulto. Tinha muito tumulto, muito conflito, muito combate, muita palavra, muita contestação. Aí havia a figura do moderador, que era uma função do pastor. Moderador é aquele que coloca as coisas em calma, que modera os ânimos. Que modera os ânimos. Aqui, um menino pequeno consegue acalmar os ânimos. A criancinha. Isaías conta isso esperando que a gente imagine esse quadro para ter esperança de paz. Se o leão está comendo palha junto com o boi, isso é um quadro. Eu preciso dizer aos irmãos que isso aqui não é uma alegoria. Porque se fosse alegoria, a ideia seria a seguinte: na igreja existem leões, que é o irmão fulano, na igreja existe lobo, que é o irmão ciclano, nessa igreja existe jararaca, que é a irmã fulano. Mas não é isso que ele está falando. Ele está pintando um quadro poético que deve nos animar à busca dessa paz. Continuando. Nessa imagem poética, então, retornando, feras como o lobo, o leopardo, o leão, o urso e serpentes poderão viver em harmonia com os animais domésticos e até com crianças. Então, Isaías foi demais nesse quadro. Uma possibilidade. A esperança está baseada na possibilidade, no desejo. Então ele pinta um quadro e pergunta: vocês desejam alguma coisa assim? Vocês têm esperança por alguma coisa assim? O leão comer palha com boi, o cordeiro se deitará com o leopardo se deitará com o cabrito, se deitará com o cabrito. Essa, então, era uma imagem universal. Os grandes poetas escreveram essa história. Não é uma história só de Isaías. A única diferença é que Isaías introduz o menino pequeno. Nas outras histórias, nos outros poetas, não tem o menino. Mas Isaías era um poeta de Deus. Ele foi além, que haveria paz
completa entre todos aqueles animais ferozes e um menino pequeno. Às vezes alguém tem que usar a mão de ferro. O pastor tem que usar a mão. E aqui não. Um menino pequeno. Esse é o quadro pintado. Né? Essa convivência pacífica será administrada por um menino pequeno. Então, figura que só o profeta Isaías usa. Precisamos manter esperança em que, em certas circunstâncias, nossas convivências poderão ser harmoniosas. O que Isaías está dizendo? Olha, eu vou contar uma história para vocês entenderem que é possível viver em paz e é possível viver em harmonia. É possível. Então, Isaías, imagina um quadro desse para a gente imaginar a possibilidade da paz, da harmonia. Bom, vamos prosseguir. Meu segundo argumento fala que precisamos manter a esperança pelo controle do mal em uma comunidade de crentes. O mal existe nas comunidades. O texto diz assim: não se fará mal algum em todo o monte da santidade. Entre o monte da sua cidade. O monte da santidade era o Monte Moriá, daí o nome da nossa igreja, em Jerusalém, onde o templo estava edificado. O templo era o centro da religião judaica. Antes do templo ser construído, o sacerdócio funcionava, em certa ocasião, em Siló, liderado por Eli, sacerdote, e seus filhos, sobre os quais se descreveu. Eram, porém, filhos de Belial, filhos de Eli, filhos de Belial. Filhos do sacerdote, filhos de Satanás. Era assim. Eram, porém, filhos de Eli e filhos de Belial. Os filhos de Eli oprimiam os adoradores, roubando parte das ofertas, praticando atos imorais nas dependências do templo. Os filhos de Eli catavam mulheres na rua e levavam para dentro da igreja. E ali tinha uma orgia com aquelas mulheres. Havia uma perversão brutal na casa do Senhor. Eles praticavam atos absurdos. Eles haviam colocado no templo, agora nós passamos, o tempo passa, vem Salomão e constrói o templo no Monte Moriá. Nessa época, era a obra mais fantástica de todo o universo, de todo o Império Romano. O Templo de Jerusalém no Monte Moriá. Agora, ali naquele monte, se praticava o mal. É o monte da santidade. Se pratica o mal. A esperança é que um dia não se praticará o mal no monte da santidade. Temos que ter esperança. Isaías quer que as pessoas acreditem que um dia a religião será pura. Os religiosos hoje em dia têm fraudulentos, ladrões, mentirosos, trapaceiros, grosseiros, macumbeiros. Se eu sou um pastor de uma igreja evangélica e digo para você trazer uma rosa, isso é macumba. Eu era criança quando sabia que o candomblé lidava com rosas para atrair as entidades. Mas, então, todo mal é praticado. Todo mal é praticado. O profeta Ezequias, ele estava reunido no cativeiro. O templo tinha sido destruído. As pessoas foram assassinadas e algumas foram levadas para o cativeiro.
Ezequiel foi para o cativeiro. E lá no cativeiro, ele se reunia com outras pessoas piedosas. Ele estava reunido com outras pessoas piedosas. E qual era a discussão? O assunto era, por que o templo foi destruído? A menina dos olhos. O templo era a glória, não a glória dos fariseus apenas, era a glória do mundo, era a glória do universo. Então, ali era o templo que estava sendo destruído. Aí aconteceu que Deus deu a Ezequiel, porque Ezequiel não sabia responder. A discussão era essa. Por que aquela coisa de Deus, por que aquela casa de Deus foi destruída, queimada, profanada? Aí Ezequiel teve uma visão. Aí Deus mostrou o que estava acontecendo lá. Primeiro, haviam colocado no templo a estátua de uma divindade pagã. Era a imagem do ciúme. A imagem do ciúme. Porque eles diziam, Deus tem ciúme dessa divindade aqui. Então, para competir com Deus. Ele é tão lindo, essa imagem é tão fantástica, que as pessoas vão para ela e não vão adorar. Então, eles colocaram lá a imagem do ciúme. Segundo, decoravam parte do templo com figuras de plantas, de animais, todo tipo de animal imundo. E ali eles adoravam aquelas imagens. Deus queria mostrar que ele tinha razão de destruir aquele templo. Ezequiel viu 70 sacerdotes prestavam culto aos deuses pagãos. Eles acendiam os seus incensários. O incensário era colocado um perfume que era queimado e o perfume subia, era para subir ao nariz de Deus. As orações subiam até Deus como um perfume agradável. Eles estavam fazendo isso para os deuses pagãos, dedicando as suas orações para os deuses pagãos. Então, eles prestavam culto a esses deuses pagãos. Havia um recinto do templo reservado para a adoração feminina, ao deus Tamuz. Tamuz era o deus da fertilidade e da masculinidade, e era adorado somente por mulheres. E ali havia, na casa de Deus, um espaço para as mulheres adorarem Tamuz. Se você ler Ezequiel capítulo 8, você vai ver que o texto diz, mulheres chorando por Tamuz. Tamuz era essa divindade fantástica, maravilhosa, atraente, que se aparecesse seria querido por todas as mulheres. Isso era Tamuz. E o ritual dizia o seguinte, Tamuz está vivo. Nós cantamos, 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 adoramos, adoramos, adoramos. Tamuz morreu. A gente chora, 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 chora. Tamuz ressuscita. A gente canta, 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 canta. Tamuz morreu. A gente chora, chora, chora. Isso faziam no templo, a adoração de Tamuz. E havia também, que eu não coloquei aqui, os sacerdotes que prestavam culto ao sol. É como se nós saíssemos daqui. Nós aqui estamos adorando a Deus, que não é visível, mas Ele vive pelo Espírito e vive em nosso coração. É como se nós fechássemos essa igreja e fôssemos nos reunir no monte para adorar o sol. Os sacerdotes faziam isso. Em vez de cultuarem a Deus como o profeta mandaram, eles iam lá adorar o sol. Bom, coisa ruim acontecendo ali. Ações perigosas, malignas, são praticadas em certos contextos religiosos, até o dia de hoje. A religião, nem mesmo essa igreja batista, está isenta de que aqui se pratica alguma maldade. Dá um exemplo para você. Irmã Rosa, você se lembra?
Irmã Rosa era uma nova convertida. Os novos convertidos geralmente têm um encanto pela igreja, têm um encanto pelos hinos. Elas são novos convertidos, elas têm encanto pelas poesias que são recitadas. E esta mulher era uma nova crente, exuberante de fé. Mas lá tinha uma coisa: alguns irmãos na ceia eram proibidos de tomar a ceia por alguma coisa que tinham feito. O marido dessa irmã tinha feito uma briga com os vizinhos, que ele nem era da igreja. E aí, quando na hora da ceia, um irmão veio e falou para o pastor. A irmã Rosa brigou com os vizinhos. Não foi ela que brigou. Não foi ela que brigou. Foi o marido dela que não era da igreja. E a irmã pegou, os diáconos distribuíam a ceia. Diáconos que se detestavam, que não se falavam, que um amaldiçoava o outro. E eles vão distribuindo a ceia. A irmã Rosa pegou o pão da ceia, porque dava o pão, as pessoas oravam, comiam o pão, depois distribuía o suco de uva, as pessoas oravam e tomavam. A irmã Rosa pegou o pão e ficou assim, ó, atitude de oração. Um irmão foi lá e cochichou no ouvido do pastor. O pastor cochichou no ouvido de outra pessoa. O diácono foi lá, a irmã está orando, ele foi lá. Isso é grave, porque a minha avó acreditava que se ela não tomasse a ceia, ela perdia a salvação. Essa irmã ficou arrasada, ficou destruída. Ela ficou doente. Sabe de uma coisa? Ela morreu no hospital psiquiátrico com uma depressão que não foi curada. Não teve. Acho que ela foi internada uns 2 ou 3 anos. Quando nós voltamos para aquela igreja, depois de 3 anos que a gente tinha saído de lá, eu fui ver essa irmã no hospital psiquiátrico. Destruída, arrasada. Então, como as mulheres adoravam Tamuz, e no culto de Moloque sacrificavam bebês, agora eu vou defender a pureza da ceia matando alguém. Eu estou contando um caso para vocês. Tem tantas outras. De uma malignidade da igreja destruir uma pessoa, destruir um casamento. Por exemplo, a prática de revelação. O Senhor me revelou que o marido da dona Judite está olhando para a vizinha, dona Peregrina. E é mentira. E é mentira. Ela não recebeu a revelação de Deus, nada. Deus não é isso. É até abusar de Deus. E tornar ridículo a crença em Deus. As pessoas fazem isso. O novo tempo deve trazer uma esperança, pelo menos uma esperança, que não se faça mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade. Quer dizer, que haverá uma predominância do bem e um recuo do mal. Porque nós sabemos que há coisas que fazemos aqui que são coisas do mal. E nós sabemos que há coisas que nós fazemos aqui que são coisas do bem. Nunca ninguém devia sair chorando da igreja por alguma coisa que aconteceu ali, jamais. Mas muitas vezes as pessoas saem da igreja. E tem que ir para o médico. E no caso dessa irmã Rosa, ela morreu, simplesmente. Ela entrou num quadro depressivo tão violento, tão terrível. É claro, ela devia ter uma predisposição. Essas coisas que acontecem. Pois bem, ações religiosas malignas são praticadas em certos contextos religiosos, até o dia de hoje. Autoritarismo, impiedade, ganância, infidelidade, traições,
fraudes e falta de amor. Há casos de um pastor mandar matar o outro. Mas o profeta diz, não desanime não, tenho esperança, pode ser, é possível que haja um predomínio do bem. É possível. Fiquem firmes. Haverá uma mudança, haverá um tempo novo. E nesse tempo novo, o mal pode ser controlado, porque a novidade desse reino do Messias será uma realidade poderosa. Então nós estamos aqui hoje numa transição, de olho no novo tempo, e nós precisamos ter esperança. Que aqui não façamos mal uns aos outros. Que aqui não adoeçamos uns aos outros. Que aqui não tiremos o sono uns dos outros. Que aqui não afastemos uns dos outros. Tenho esperança. Eu pinto esse quadro, não é ninguém, mas é uma possibilidade poética e que pode ter esperança. A gente não vai procurar os animais, não vai procurar bichos, mas e também nós não somos esses bichos, mas nós temos um quadro em que feras ficaram mansinhas. Se eu fosse traduzir isso aqui de forma alegórica, né, eu ia imaginar, fulano é o leão, esse é o touro, porque na alegoria se faz isso, né? Isso aqui representa isso aqui representa aquilo. Então assim, o lobo representa o irmão, certo? A ursa representa a irmã, o cordeiro representa esse. Mas não é que isso, né? Não era a cabeça do poeta. O poeta não escreveu para isso. Ele escreveu para criar em nós um sentimento gostoso, bom, de esperança. Finalmente, precisamos manter a esperança pela expansão do conhecimento de Deus. Ele diz assim, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o fundo do mar. O conhecimento de Deus é frequentemente tratado na Bíblia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a palavra do profeta Osés. Conheçamos e prossigamos. Há pessoas que frequentam os templos, na escola dominical, adquirem um conhecimento, mas ele não prossegue. Ele acha que é só aquilo. Eu estou estudando a Bíblia desde criança, estudando livros, cuidando de igreja. Mas não é só isso. Há coisas em que eu preciso evoluir para compreender melhor. Eu preciso crescer no conhecimento de Deus para poder ajudar melhor aquele que ficar perto de mim. É uma esperança. Quem sabe eu adquiro um novo conhecimento que me permita ser melhor com a Iracema. Quem sabe Deus me ilumine. Quem sabe Deus me dê um novo coração para que eu possa suportar aquele que faz barulho com a moto. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o conhecimento de Deus é frequentemente comentado na Bíblia e nós devemos começar e prosseguir. Continuemos um pouquinho mais. Conhecer a Deus significa ter informações precisas sobre Ele. Nós conhecemos a Deus, primeiramente pelos profetas e depois por Jesus e pelos evangelhos. Aí que está. Conhecer Deus. Pois bem, manter informações precisas, manter comunhão e obediência. Informação, comunhão e obediência. Esse é o conhecimento de Deus. Se a pessoa só tem informação, mas não tem comunhão com Deus, ela não conhece. Na Bíblia, a palavra conhecer não é só você ter informação, é você ter profundidade de relacionamento. Por isso fala assim, e Adão conheceu Eva,
e ela teve um filho. Conhecer é isso. Não é ter uma informação teórica, mas é ter uma informação que me leve a conviver bem com o outro. É isso que é aqui. Então, aquele que diz, é o que diz o João, né? Sobre aquele que não ama. E diz assim, aquele que diz, eu conheço a Deus, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É mentiroso. E a mentira é um péssimo companheiro, uma péssima qualidade. E nele não está a verdade. 1 João 2,4. Quando surgiu a igreja de Cristo, o reino messiânico havia chegado, e os convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Isso significa que os crentes estavam sendo informados com precisão sobre a realidade divina, incluindo o plano da redenção. Aqueles crentes eles foram incluídos num grupo de estudo, que é a doutrina dos apóstolos. Por quê? Eles se reuniram, eles aceitaram Jesus, estão todos juntos, mas isso é pouco. Não basta estar na igreja, isso é pouco. É preciso ter informações precisas sobre Deus, ter comunhão com Deus e obedecer a Deus. Esse é um grande desafio. Mas vamos ter esperança. Aquele irmão rebelde que viola os princípios, nós não precisamos puni-lo. Nós não precisamos punir. Precisamos ter esperança de que ele vai ser, de alguma forma, ajudado e vai ser restaurado. Então, doutrina dos apóstolos é o que eles praticavam. 2 comentários. 3.1. Precisamos ter esperança de que o conhecimento de Deus continuará sendo disseminado pela igreja, conforme estava previsto pelos profetas. Quem ensinava no passado era os reis, tinham a responsabilidade de ensinar sobre Deus, os profetas tinham responsabilidade de ensinar sobre Deus e os sacerdotes. Hoje não tem rei, não tem profeta, não tem sacerdote. Estamos nós aqui para fazer isso. O que você acha? Vamos ter esperança de que o conhecimento de Deus possa ser difundido. Segundo, precisamos ter esperança de que a disseminação do conhecimento de Deus não será interrompida no decorrer dos séculos, como as águas cobrem o mar. Isso aqui, em algum tempo, o conhecimento de Deus será tão expandido, que vai parecer as águas que cobrem o mar. A imensidão. Esse é o conhecimento de Deus. O profeta espera que a gente acredite nisso. Ele espera que a gente tenha esperança sobre isso. Então, as águas cobrem o fundo do mar e o conhecimento de Deus persiste. Um comentário. Precisamos ter esperança de que, por meio da igreja, mais e mais pessoas conheçam a direção proposta por Deus para as suas vidas. Para isso é preciso que a igreja valorize o estudo pessoal da Bíblia. Mas não é só isso. Que tenham comunhão com os outros. Veja só. O irmão estuda a Bíblia. Eu estudo a Bíblia, mas eu não quero saber de vocês, não quero saber de mim. Jesus fala assim, se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, aí estou eu no meio dele. Porque o conhecimento de Deus não é para ser uma pessoa isolada, é para o grupo, é a comunidade. Hoje eu estava falando lá que no Novo Testamento nenhuma pessoa é chamada de santa. Santos são os crentes em conjunto. A santidade não é vivida com eu dormindo.
A santidade é vivida com minha interação com vocês. É aqui que se verifica a santidade. Então, o que se espera é que haja essa compreensão. Estudo pessoal da Bíblia e comunitário, por meio da escola bíblica, dos cultos e da pregação. Não venha você me dizer que se você não vem ao culto, você vai passar uma semana do mesmo jeito que você passaria se você tivesse vindo. Havia aqui um irmão, ele já faleceu. Ele anotava o que ele aprendia. E um dia ele chegou para várias pessoas que anotavam. Hoje, temos o vídeo e tal. E ele disse assim: pastor, o que eu aprendo aqui eu pratico no meu trabalho. Ele era coordenador numa escola. E ele disse: está dando tão certo que eles querem me colocar como diretor da escola. Quer dizer, o conhecimento de Deus foi tão benéfico para ele que ele cresceu profissionalmente. Quando eu tenho problema no trabalho, será que eu não fiz alguma coisa que não estava no conhecimento de Deus? Será que eu não fiz alguma coisa que não deveria ter feito? Então, a igreja cristã, repetindo, é responsável pela expansão. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Qual é o conhecimento de Deus que tem sido acrescentado a nós? Esperamos que no novo tempo, do novo ministério, do novo pastor, nós agreguemos mais sabedoria de Deus em nós. Porque ainda não está cobrindo o fundo do mar. Mas vai precisar cobrir. Minha palavra final. Para vivermos um novo tempo e seus grandes desafios, precisamos de esperança por uma convivência pacífica e harmonia. Precisamos ter esperança pelo controle de qualquer tipo de maldade em nosso meio. Precisamos ter esperança pela expansão do conhecimento de Deus em toda a terra. Ao Senhor louvamos e o glorificamos pela esperança que nos tem dado. Que o Pai bendito confirme em nossos corações a sua palavra e nos faça proveitosa a cada dia. Obrigado.